seja bem-vindo. Nós vamos continuar o curso de avaliação podológica ampla e exames podológicos. Eu sou a Silene Regina Savegnago Rodrigues e hoje, na aula 2, nós vamos falar de exames podológicos. Para a gente refletir um pouquinho sobre a aula de avaliação ampla, eu trouxe aqui alguns questionamentos, algumas provocações para vocês. No seu último atendimento, como seu cliente chegou até a sua clínica? Você observou a marcha dele até a sua cadeira? Você prestou atenção em como ele se sentou na cadeira? E a forma como ele interagiu com todas as pessoas ali? Percebeu se estava com o humor alterado? Conseguiu avaliar a comunicação de vocês? Então, veja bem, essas provocações, elas trazem reflexões sobre o atendimento podológico, ele vai muito além do olhar sobre os pés, né? Esse cliente, ele é um ser integral. Então, quando a gente observa essas questões, o comportamento, o humor, né, como ele chegou até a clínica, as fragilidades dele, a gente consegue avaliar melhor, conduzir melhor esse atendimento e ter sucesso, ou pelo menos uma evolução, nos tratamentos que a gente vai conduzir aí a curto, médio e longo prazo, tá? O que são exames podológicos, então? Né? Quando a gente fala a palavra exame, dá a impressão de que só médico pode realizar. Sim, temos exames médicos que só médicos podem realizar, são limite de atuação profissional médico, né? Mas nós também temos exames podológicos que são realizados pelos podólogos, tá? Então eu trouxe aqui alguns exames que são realizados pelos podólogos e que é limite de atuação da nossa profissão. Exames podológicos são procedimentos de avaliação, identificação e diagnóstico realizados por um podólogo para análise e tratamento de problemas relacionados à saúde dos pés. O objetivo é prevenir, diagnosticar e tratar diversas condições que afetam a pele, a unha, a estrutura óssea e a musculatura dos pés. Os exames podológicos fornecem dados qualitativos e quantitativos que auxiliam o podólogo na tomada de decisão, na conduta podológica, no encaminhamento multiprofissional, no tratamento, nas prescrições e nas orientações. O podólogo prescreve também, né? Por exemplo, uma meia antibolha, o podólogo pode prescrever, um fitoterápico, o podólogo faz essa prescrição, uma palmilha de conforto, né? Um calçado mais adequado, ele pode fazer essa prescrição, né? Um creme de hidratação profunda, né? Então, essas prescrições o podólogo realiza no dia a dia, no seu gabinete, né? E que faz toda a diferença também nos tratamentos, tá? Um dado curioso que eu trouxe aqui. Você sabia que o podólogo pode realizar mais de 20 exames podológicos? Sim, eu trouxe aqui algumas possibilidades e eu quero trazer isso para vocês. E eu quero deixar bem claro que não é um dado absoluto, né? Às vezes eu vejo aí colocando como se fosse é, uma forma de impor, né? Você tem que aplicar esses exames. Não. Você vai delimitar quais são esses exames que você vai aplicar na sua clínica, principalmente pelo nicho, pelo público que você atende, né? Então, eu quero trazer um olhar diferenciado e possibilidades dentro do seu gabinete, tá? E eu quero deixar isso muito claro, que nem tudo você vai aplicar, mas se você for aplicar, que seja de uma maneira correta, que seja com uma conduta adequada, né? E que seja para um público também que você vá fazer aí realizar esse exame, essa verificação de dados, tá? Então, dentro dos exames podológicos, a gente tem 6 modalidades. E essas 6 modalidades, elas são distribuídas de acordo com o que você quer avaliar, né? Então, a primeira modalidade aqui são os exames físicos. Os exames físicos, ele é o primeiro
ponto de partida, né? A primeira análise que você vai fazer do seu cliente, né? Partindo aí de visualização de como ele está, né? A saúde clínica dele integral. Então você vai olhar a estrutura, o físico, condições físicas, análise clínica dele, como que ele está, a saúde dele de forma integral, né? Sinais vitais, história pregressa de doenças, né? Você pode fazer, inclusive, uma análise, uma inspeção física, e a gente vai ver como isso, né? Mas o exame físico, ele é importante para você visualizar como que está, né, a estrutura do seu paciente, tá? Os exames dermatopodológicos, né, que tem aí, veja bem, eu frisei bem, dermatopodológicos, tá? Ele não é dermatológicos, porque aí é um limite de atuação do dermatologista, mas o exame dermatopodológicos é um limite de atuação do podólogo, né? A gente vai pesquisar, vai identificar, vai investigar achados podológicos, tá? Na pele, ou os anexos cutâneos, né? A avaliação biomecânica e as plantigrafias, né? São complementares uns aos outros, né? A plantigrafia complementa a avaliação biomecânica, a biomecânica também complementa a plantigrafia, mas são coisas diferentes. A gente vai ver aqui nas nossas aulas que são coisas diferentes, tá? Os exames complementares para especialidades, que aí se você tá né, tratando a podogeriatria, a podopediatria e outras especialidades, né? Você vai poder fazer esses exames complementares. E o rastreio de pé de risco, ele é específico para fazer uma análise, fazer um rastreio se aquela pessoa tem risco aí de uma lesão ulcerativa, uma amputação, né, decorrente de alguma doença sistêmica, metabólica, vasculopatias, macroangiopatias, microangiopatias, neuropatias, né? Então a gente faz um rastreio para saber se aquele paciente tem um pé de risco, tá? Então, dentro dos exames físicos, eu tenho aí, a gente, nos métodos propedêuticos, né, são elencados duas formas de se fazer o exame físico, né? As manobras orgânicas, né, que a gente fala que é com os sentidos naturais, então o podólogo faz isso de forma assim muito natural, né? E as manobras com equipamentos, né? Que aí a gente utiliza o equipamento para dar amplitude de identificação. As manobras com sentidos naturais, a gente faz a inspeção, palpação, percussão, ausculta e eu ainda elenco mais uma, né? Que é a olfação. Na podologia, a gente utiliza muito a olfação, que é o uso do olfato. Perceber os odores corporais, perceber se há alguma alteração naqueles odores, a gente vai ver quais são, mas é importante a gente perceber esses odores corporais, eles comunicam muito, né? E eu acho importante a gente, né, fazer um registro desses odores, se houver esses odores aí, né, bem característicos, né? Então, mas essas observações, quando a gente faz essa observação visual, palpatória, né? Faz ali, né, a percussão, o toque no corpo, afere os sinais vitais, ausculta esse corpo, né? E sente esses odores, a gente está fazendo isso de maneira orgânica, né? Com os nossos sentidos. E isso tem que estar muito aguçado na gente, né? Logicamente que você não vai conseguir fazer isso tão maestricamente na primeira vez, mas talvez conforme você vai aplicando, você vai se tornando ali, né, mestre nessas manobras. Eu digo sempre que vai, né, aprimorando essas manobras, né, conforme você vai atendendo, você vai aguçando melhor esses sentidos, né? Quanto mais você utiliza, mais aguçado fica,
tá? O equipamento a gente não pode abrir mão, né? Eu acho assim, a gente tem a tecnologia a nosso favor, os equipamentos eles ampliam os dados que a gente já está, né, visualizando ali, eles dão uma certa precisão também com relação a esses dados que foram levantados ou visualizados, né? E eu acho que ajudam muito na hora de fechar um diagnóstico, uma avaliação, uma identificação e fechar ali um tratamento com o cliente, tá? Então eu acho que é bom, muito bom a gente ter os sentidos, né, as manobras orgânicas, mas também é importante lançar mão da tecnologia e ter os equipamentos que eu vou apresentar, inclusive, aqui nas aulas, né? Então, os equipamentos vão auxiliar muito o podólogo na hora de fazer essa avaliação, tá? Aqui eu coloquei uma listinha de exames que vocês podem fazer, só dos físicos, né? Então, os exames físicos, eles são a inspeção visual, aqui que você vai observar a olho, né? Inspeção palpatória, aferição de temperatura corporal, aferição de peso corporal, aferição de pressão arterial, oximetria, aferição de pulsos pedioso e tibial posterior, aferição de perfusão por dígito pressão, exame de retorno venoso dos membros inferiores, ausculta corporal e o olfato, que é a olfação. Tá? A olfação é a manobra que a gente vai realizar através do olfato. Então, dentro dos exames físicos, a inspeção visual, eu diria que é a primeira coisa que a gente faz. A gente olha para o cliente, a gente já está observando, já está visualizando, né, as estruturas, deformidades, a gente já está fazendo uma análise ali com o olhar, né? Já está procurando esses achados podológicos observáveis, né? É muito importante a gente frisar que os exames físicos, mesmo ele sendo uma inspeção visual, ele não é invasivo e ele não é diagnóstico. Então, tudo que a gente acha naquele exame visual, a gente registra, né? A gente faz um registro na ficha de avaliação, porém, ele ainda não é um dado absoluto, ele não é um diagnóstico, ele não é um fechamento, né? Aquilo é aquilo que eu observei. Eu vou fazer um aprofundamento daquilo que eu observei com o meu cliente. Observei aquele dado, eu vou coletar aquele dado com o meu cliente. Vou conversar, vou levantar aquela questão com o meu cliente. Então, ali passa a ser o ponto inicial da conversa, do levantamento de dados, né, da ficha de avaliação, da anamnese, da história pregressa daquela doença ou daquela patologia ou daquele sinal clínico que a gente observou, tá? Então, o exame de inspeção visual, ele é apenas aquilo que eu achei, é o achado podológico observável, tá? Uma coisa importante para a gente se atentar, eu até coloquei em negrito e vermelho, né? Porque às vezes, na inspeção visual, a gente perde, né, alguma coisa ali, né? Tá tão empolgado conversando com o cliente que acaba esquecendo de observar algumas coisas. Então é importante fazer um checklist do que você vai observar. E muita gente esquece de observar a interdigital, né? Observa a parte dorsal, a parte plantar, unhas, como, né, todo mundo sabe, observa bastante as unhas, mas esquece a região interdigital. Então, é importante fazer um checklist, né, do que você vai observar. Né? Se você, né, ainda não tem esse olhar aguçado e tudo mais, faça um checklist para você não se perder. Tá? Então, pele, observar a integridade, o pH, a coloração, se há manchas, névoas, espessamentos, né? As lâminas, comprimento, espessura, coloração, formato, alterações e deformidades, e as regiões dorsal, plantar e interdigital. Nós vamos falar de análise comparativa na próxima aula.